Para nosso projeto de bandeja, vamos recriar nesses disquinhos aqui de MDF essa mini mandalinha que a gente fez na live, mas a live não ficou bem gravada, né? Então a gente escolhe uma carinha aqui da mandalinha, do disquinho. Eu vou mostrar aqui, o disquinho ele tem 5 centímetros de diâmetro. Vocês se encontram isso aqui em qualquer lojinha de artesanato. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o compasso, pegar um compasso, abrir ele em 2,5 centímetros numa folha de papel. A gente vai fazer, opa, desculpa, acontece, né? Então, a gente vai pegar um centro qualquer um que a gente quiser e a gente, com esse rádio de 2,5 centímetros, completa o diâmetro de 5 centímetros. Isso aqui vai servir de guia para mim, para pôr o disquinho aí no meio, né? Depois de fazer isso, a gente faz outro círculo sem uma medida específica, em torno de uns, sei lá, 6 centímetros uns 5 centímetros de diâmetro mesmo, de rádio, para dar uns 10 centímetros em torno disso. Não tenho uma medida certa. O intuito é usar isso aqui como gabarito para conseguir dividir essas pecinhas pequenas em 8 centímetros. Por exemplo, se eu coloco aqui a peça, eu consigo dividir a peça grande, o círculo que está abaixo aqui no papel, eu vou fazer a divisão em 8 partes iguais, né? Então, eu coloco o centro, pego o transportador, não precisa ser um transportador igual a esse, pode ser aquele que é a metade, né? Então, aqui tá os 0 graus, os 180 graus, 90 graus. E, bom, vamos voltar atrás um pouquinho. Aqui tem 270 graus, eu já vou fazer a explicação disso, né? Então, toda circunferência, ela é medida em graus. Então, uma circunferência completa tem 360 graus, tá? Todo esse círculo. Então, é bom decorar isso. E esse transportador, cada um desses pontinhos representa 1 grau, tá? Então, se eu for dividir em 8 partes iguais, vão ser 8 partes iguais de 45 graus cada uma. Então, por exemplo, de 0, aí eu vou ter que achar o grau 45. Essa vai ser uma das 8 partes. Depois de 45 a 90 graus é uma segunda parte. Depois eu faço uma marca em 135, que seria 90 mais 45 graus. Depois 180 graus mais 45 graus dá 125 graus. Depois, não dá para ver aqui, deixa eu arrumar, mas são 270 graus. Mais 45 graus são 125 graus e 0 graus. Então, aí depois com uma régua, a gente tem que fazer a linha de um ponto para o outro, tá? Sempre passando pelo ponto central. E desse jeito, de forma mais matemática, vamos dizer assim, a gente divide. É como se fosse uma pizza de 8 pedaços. Isso aqui acho que é uma explicação simples, para mostrar matematicamente como se faz essa divisão. Aí você bota o circulinho lá no centro, né? Alinha com esse buraquinho, né? A gente alinha e depois a gente repassa essas linhas. Mas antes disso, vamos pintar o fundo, né? Preferivelmente de preto, porque a gente vai estar usando umas cores bem
alegres, né? Bem ativadas. Então, a gente pega um pincel bem limpo e esparce a tinta pela base. Aqui tem, essa base tem um buraquinho, então vamos usar do outro lado melhor. Então a gente só pega a tinta acrílica e pinta a base daquela peça, tá? É só espalhar bem, tenta não pegar muita tinta, só apenas um pouquinho. Mas possivelmente vai sujar a unha, como tá vendo aqui. Depois é só lavar, é coisa simples, né? Vamos deixar secar e aí então a gente já utiliza o nosso gabarito para dividir essa pecinha em 8 partes iguais. Então, a peça já está sequinha, então eu vou alinhar com esse buraquinho que tem aqui. Às vezes consegue essa base sem esse buraquinho, aqui o meu tinha, mas isso não impede de fazer. Então, aí a gente pega, coloca aqui alinhadinho, tá? Coloca aqui no meio, a gente dá uma olhadinha. E dali a gente pega a régua, né? Só cuidado para não mexer muito. E passa as linhas conforme tá. A gente como projeta as linhas que estão no gabarito na peça, né? Só tem que tomar cuidado dela não mexer. Então a gente aperta com a régua, faz uma pressão. Não pode pôr justo acima da linha do gabarito, porque precisa de um pequeno espaço para fazer coincidir. E todas as linhas, elas precisam passar pelo meio, senão não vai dar muito certo, não. Então, da linha do ponto central para fora. E aí, a gente já conseguiu dividir isso aqui em 8 partes iguais. Lembrando que na live eu fiz esse aqui no oleômetro, tá? Dividi assim meio que no óleo. E, bom, agora vamos falar das tintas, né? Então, eu vou usar, nesse aqui, vou variar apenas um pouquinho as cores, mas muito pouco, só para vocês verem como com pouca mudança pode virar uma peça nova, né? Então, já peguei o magenta, agora tem esse verde bem leve, que é cor pistache. Depois vamos ter a cor pérola, que eu uso bastante nas artes, acho que dá uns destaques lindos. E por último, tô usando essa cor jade, como eu mostrei, né? Tá aí a cor jade. Então, agora, com a parte de trás, igual que as lives, né? Tá um pouquinho sujo, deixa eu tirar aqui um pouquinho a sujeira. A gente vai pegar a parte de trás de um marcador mesmo, dessas canetinhas escolares, não tem uma marca, alguma coisa específica, tá? E ali a gente vai colocar, vocês veem que fica um biquinho, que ele não cai, tá? Então a gente vai pegar aos pouquinhos, devagarinho, carrega bem com tinta e vai colocando no meio, mas não faz pressão de uma vez só, a gente faz aos pouquinhos e que ele ocupe o mesmo espaço em cada uma das divisões, tá? Então, se a gente quer que esse ponto central fique maior, é só carregar mais tinta,
tá? Agora com o verde, esse verde aqui claro, a gente vai fazer aquele toquezinho, né? Aqui, norte, sul, oeste, oeste e leste. E ali, daí a gente tem que pôr também os pontinhos no meio, né? Eu tô achando que aqui fica um pouquinho torta essa linha. Esse espaço aqui é um pouco menor, mas não tem problema. Assim, esse desenho não requer ter especificamente pontos pares, mas ao redor da primeira linha, mas a gente tem que procurar sempre ter um norte. Então, vamos ter aqui os pontos pares. Tá? Então, no meio de 2 pontinhos, vou colocar 2 pontinhos. Aqui ficou bem junto, então tô gerenciando aqui o espaço. Aí vocês podem girar o disquinho, não precisa deixar ele fixo. Às vezes fica mais fácil. Fica mais simples. Beleza. Falta aqui 2 pontinhos. Ótimo, a gente já concluiu a primeira linha. Agora a gente precisa pegar alguma ferramenta que deixe um ponto amplo. Então, eu vou pegar essa ponta do pincel, que eu ainda acho que é pequena para o tamanho do ponto que a gente precisa, mas vou carregar bastante de tinta. E vou pôr aqui apenas acima das marcas. E aí é muita observação, olha, também fica bem acima das marcas. Se eu preciso 8 pontos desses, tem que checar que fique o mesmo distanciamento em todos. Precisa pegar bastante dessa tinta, ser bem generoso para ampliar os pontos, né? Você vê que esse e esse que eu tô fazendo, eles estão um pouco mais distanciados. Mas tudo bem, não tem problema. Em geral, eu acho que as linhas ajudaram sim ter uma simetria muito melhor do que fazer o cálculo, a conta no olho, né? Então, eu acho que igual esses pontos acabaram não ficando tão grandes quanto o original, mas não faz mal. Quero mostrar para vocês diversas variações. E aí, se vocês... Aí é observar e ver se há um desses pontos que está muito menor em relação a outro para fazer os ajustes necessários, né? Então, é o que a gente falava, é como um espelho. O que se espelha no norte, o que acontece no norte se espelha no sul. Esse por aqui acho que fica um pouquinho menor, então eu vou dar uma ajustada. Então, tudo que acontecer acima de uma linha vai se espelhar na continuação da linha depois do ponto central. Aqui a gente pode pegar isso assim, tem que ser um palito de... Ou a parte pequena do palito de churrasco, ou no palito de dente. No centro de cada um, coloco um ponto generoso, vamos dizer assim, que a gente tem que medir que ele não se encoste nos pontos grandes magentas, mas que preencha aquele buraquinho. Agora vou pegar com
a ponta do lápis também aqui no olhômetro, tá? Na parte um pouco de fora. Vai ficar um buraquinho aí no meio, né? Então, tem que ficar observando que fique no meio, entre os dois pontos magentas, mas na mesma altura, todos mais ou menos na mesma altura. Vejam que eu não estou tendo uma referência, não tenho um círculo ali. Eu estou aqui um pouco improvisando, né? O que seria ou como seria. Legal. Aqui a gente pode fazer um pouquinho diferente do desenho original também, só para vocês verem. Pode pegar o palitinho e se desafiar e pôr 2 micropontos. Dá também para pegar um alfinete, dá tranquilo. Você pode fazer esses 2 micropontos. E ali, olha, é a mesma mandala, mas com apenas uma mudança pequena no desenho. Olha que legal o que fica. Fica uma coisa um pouquinho diferente, né? Personalizada. E aí, muita calma nessa hora, são os pontos mais difíceis de fazer, são pontos muito pequenos, né? Então, agora, nesse desenho, vejam que os pontos foram diferentes, mas igual vai ficar lindo, né? Também tem outra diferença que eu usei uma cor magenta metalizada, que eu tô usando uma fosca igual, fica lindo. Duas opções diferentes. Então, eu preciso fazer bem no meio de cada um desses pedaços da pizza um ponto grande. E aí em linha com esse ponto verde água marina, né? Então, eles todos, a gente já vai mostrar. Isso aqui é muita intuição. Ele tem que ficar alinhado com esse ponto água marina. E ele tem que ter mais ou menos a mesma distância da borda aqui. E estar também bem no meio e alinhado com essas linhas aqui. Então, tudo que acontece aqui se espelha aqui. Por exemplo, tudo que acontece aqui vejam, e bem no meio a gente tem também que usar aqui intuição um pouco. Usamos um pouco mais de matemática para fazer a divisão. Mas essa questão de distância da borda, tudo isso é olho mesmo que a gente precisa treinar. E dá para treinar sim, dá para treinar, fazer bonito. Então, legal. Você também pode fazer uma marcação prévia em lápis de onde vai pôr o ponto e fazer o ponto acima dessa marcação. Agora, vamos pegar a ponta do lápis. Eu preciso um ponto rei aqui com a cor branca pérola, né? Bem em linha com esse ponto, tá? Lembrando, tudo o que acontece aqui, ele se espelha naquela ponta lá na frente. E vice-versa, né? Então, aqui eu tenho esse ponto aqui, eu faço um espelho dele seguindo essa linha. Porque é isso mesmo que vai ajustar a geometria, o trabalho de geometria, de olhar, de treinar o olho, a nossa mente já para olhar a simetria, é muito importante. Olha que lindo. Então, agora a gente pega... Olha, o que seria eu sem esses palitinhos de dente? Então, a gente vai pegar um palitinho de dente, vamos fazer o que chamam os americanos de walking dots. A gente anda os pontos. Eu carrego a tinta uma vez e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Quando os pontos já parece que somem lá no preto, vocês veem? A mesma coisa tem que acontecer do outro lado, porque a gente está falando de simetria, né? Então, a quantidade de ponto que vai para um lado desse ponto magenta tem que ser a mesma do que quando você vai do outro lado também, né? Então, vamos fazer em todos os pontos aqui. Agora a gente vai colocar aqui uns pontos, 2 pontos e no meio deles só um ponto, para fazer esse trio aí de pontinhos. Como tá essa linha aí no meio, um bom guia é checar que esses 2 pontos eles estejam a cada lado dessa linha. Tá, vou limpar aqui. Tá, vocês veem? Fica um ponto a cada lado e o ponto do meio ele é cortado, como se fosse cortado pela metade das linhas. Olha que lindo. Vai ficando. Vou limpando também aqui o lápis, porque gruda muita tinta, né? Então... E aqui a gente tá finalizando, já por último. Olha que lindo que fica. Eles têm algumas coisas diferentes em cor. Por exemplo, aqui eu usei uma cor mais clara, magenta, do que eu fiz na live é metalizado, esse aqui é fosco. Mas o que eu quero que vocês observem que pequenas mudanças podem fazer parecer a arte diferente. E aí vale da criatividade de cada um, né? Aí, olha, por exemplo, aqui eu fiz como uma linha, aqui os 3 pontinhos.
use uma cor mais clara, dá para usar uma terceira cor se vocês gostarem. O que eu quero é ver a criatividade de vocês, tá? Então, tá bom. Bom, gente, acho que é isso aí. Espero que gostem. Dá para preencher isso ali. Eu não vou preencher, depois eu vou tirar essas linhas mais para frente. E uma coisa importante de avisá-los é que não joguem fora esse papel. Ele sujou aqui um pouquinho, mas a gente vai usar ele para outras gravações. Então, espero que tenham gostado. Olha como fica perfeito, fica muito bom. Espero que tenham gostado das dicas, das cores, tudo. Deixa seus comentários. Obrigada!